Gravando. Bom, então vamos começar o nosso estudo. É o último estudo da Epístola de Tiago. Chegamos no capítulo 5, né? No final do capítulo 5, versículos 19 e 20. São os versículos que faltaram para nós estudarmos. E por que a gente não terminou semana passada, né? Com esses dois versículos? Porque esses dois versículos, eles tratam... eles tratam algo diferente, certo? Ele vai tratar a respeito do nosso compromisso em cuidar uns dos outros e principalmente de ir atrás de quem se apostatou da fé. Então, o Tiago ele vai falar sobre a apostasia, que existe apostasia, e nós precisamos falar da onde que surge a apostasia, de onde vem, né? Antes disso, quero relembrar apenas o versículo 15 com vocês, 16, desculpa, até o 18, para a gente fazer o caminho, aqui da nossa reflexão. O versículo 16, Tiago escreve o seguinte: portanto, confessem os seus pecados que tiver cometido. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam a oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, aqui ele está falando o seguinte, que o pecado existe nas nossas vidas, todos nós pecamos, todos nós temos uma multidão de pecados que são visíveis aos olhos dos outros, e aí nós podemos ser corrigidos, podemos ter o privilégio de sermos corrigidos uns pelos outros. Isso é um privilégio, meus irmãos. É difícil de engolir, mas quando a gente aprende a ouvir e quando nós aprendemos a receber essas... Eu estou parando um pouquinho aqui, que eu estou aceitando as pessoas, tá, meus irmãos? A aceitar a exortação do amigo, isso é muito bom. Agora, nós temos pecados que não são visíveis aos olhos dos nossos irmãos, são pecados ocultos, pecados que acontecem na nossa privacidade, e esses pecados, meus irmãos, nós devemos confessá-los a Deus, mesmo sabendo que Deus sabe todas as coisas. Não há nada na nossa vida que passe desapercebido aos olhos de Deus, né? Não há nada que podemos fazer para esconder algo de Deus, né? Como diz o ditado antigo, né? É a mesma coisa que tentar tampar o sol ou a luz do sol com a peneira. Não tem jeito. Mas mesmo assim faz bem para a alma, é salutar nós confessarmos os nossos pecados que são ocultos às pessoas, a Deus. Mas, irmãos, confessar os nossos pecados, os ocultos, aqueles que ninguém sabe, apenas nós sabemos, ao nosso irmão ou alguns dos nossos irmãos, tem o poder de nos salvar da apostasia. E aí nós vamos entender direitinho o que é apostasia daqui a pouco. Então, não parece, mas confessar pecado, meus irmãos, vai muito além de um ato de aliviar a consciência. Ela tem o poder, de fato, de nos prender a Deus e de nos salvar da condenação. Porque o caminho do afastamento da presença de Deus, do se afastar da presença de Deus, o caminho, né, de interromper uma relação com Deus, esse caminho ele começa na falta de confissão dos pecados. Por quê? Porque o pecado vai se tornando algo natural na nossa vida,
E quando as coisas vão se tornando naturais, elas se tornam normais, e tudo aquilo que é normal para nós passa a fazer parte do dia a dia. Entende? Por isso, o versículo 16 aqui, eu estou voltando um pouco atrás para que a gente entenda o versículo 19 e 20, que é o estudo de hoje. Por isso que ele diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados. Isso aqui é uma dica de Tiago para nós. Confesse os seus pecados uns aos outros, porque com Deus a gente já deve fazer, meus irmãos. Mas confessem uns aos outros e façam, e pratiquem a oração uns pelos outros. Então, não somente o exercício de nós, cada um de nós, confessarmos os nossos pecados, alguns de nós, uns aos outros, e provavelmente todos nós aqui, que estamos escutando aqui esse estudo, nós pegarmos essa prática de confessarmos uns aos outros, nós também receberemos confissões. Ou seja, eu estou aqui, aí em determinado momento, eu me achego até o Tiaguinho e me confesso com o Tiago. O Tiago, ele vai orar comigo. Porque eu só me confessei com o Tiago porque eu encontrei no Tiago um irmão, antes de tudo, um amigo, que pode me emprestar o ouvido e que pode orar comigo também e me ajudar. É provável que nessa conversa o Tiago vai me dar conselhos, vindo da parte de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras. Alguns desses conselhos são preciosos, alguns desses conselhos vão doer em mim, alguns desses conselhos vão fazer com que eu talvez pense em nunca mais falar com o Tiago, mas é importante a gente fazer uma reflexão a respeito de todas as coisas para que a gente melhore. E pode ser que o Tiago, me escutando e me ajudando, também, certamente tem os seus pecados, irá procurar o Nelson. E o Nelson vai ouvi-lo e vai fazer a mesma coisa que o Tiago fez comigo e vai orar com o Tiago. Então, a importância de nós orarmos uns com os outros é fundamental, meus irmãos. É fundamental. Então, não apenas confessar, mas o ato de orar. Porque aí nós reafirmamos a nossa condição de irmãos. Porque nós oramos a quem? Ao Pai. Então, se eu, o Tiago, a Êmica, a Débora, o Nelson, a Luana e o Chicão, nós chamamos a mesma potência divina de Pai, então nós somos irmãos. E como irmãos, nós devemos nos tratar por essa condição, já que nós reconhecemos que a mesma potência divina é o nosso Pai, e aí nós vamos confessar uns aos outros. Então, tudo isso faz parte de uma grande relação. O versículo 17 vai falar a respeito do profeta Elias, que através da oração, está escrito assim, o profeta Elias era um ser humano como nós, ele está falando da humanidade de Elias, algo que nós precisamos ter em mente, que nenhum ser humano é potencialmente mais poderoso que o outro. A diferença é na relação com Deus, ou seja, na relação é que nós encontramos mais poder de Deus e não do homem. E aqui diz, ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então ele está falando do poder da oração, do poder da relação que nós podemos ter com Deus, e é essa oração que nós devemos fazer uns pelos outros. Colocando esse pano de fundo aí, a respeito de nós nos confessarmos, que é a dica do versículo 16, nós vamos então para os 2 versículos do estudo de hoje, tendo como base, que vai sustentar o que nós vamos dizer, o versículo 16, que diz o seguinte, versículo 19, meus irmãos, são os 2 últimos versículos do nosso estudo, meus irmãos, se algum de vocês, e aí está falando aqui, nós estamos aqui hoje em 7,
Mas vamos pegar o nosso grupo aqui, né? Se algum de vocês se desviar da verdade, qual que é o nome técnico disso? De se desviar da verdade? Apostasia. Apostasia é a separação consciente do indivíduo daquilo que é a relação com Deus, os seus preceitos espirituais e morais. Isso é apostasia. É um abandono completo da fé, da prática da fé e das observações. Então, ele está falando, se algum de vocês praticar a apostasia, se desviar da verdade, fazendo a opção por uma vida destituída de verdade, aí eu lembro do Matrix. O Matrix eu acho interessante, o filme, porque o Matrix, ele revela que o que o ser humano vive não é uma realidade. É o quê? É uma ilusão. Então, todo o prazer que o ser humano prova, né? Eu lembro de uma cena do cara comendo um bife, e ele comeu um bife bem suculento assim, e ele falou o seguinte: como é bom a ignorância. Como é bom a ignorância. Por quê? Porque ela está dando prazer para ele. Então, o ser humano vive num mundo de ficção, de ilusão, e a verdade é a verdade espiritual, né? E então a pessoa que ela se apóstata da fé, que pratica apostasia, ele abandona a verdade, ele se desvia da verdade, fazendo a opção por um mundo de ilusão. Certo? Aí ele continua. E se o outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha que interessante. Vou ler a versão da mensagem, que é uma paráfrase, né? A versão da mensagem está escrita assim. Vou procurar aqui. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição. Olha só, uma vida preciosa da destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. Então, por que nós falamos do versículo 16? Porque se a gente manter essa relação de confessar os nossos pecados ocultos uns aos outros e orar uns pelos outros, nós mantemos uma relação com o Pai, sendo irmãos, e uma prática de disciplina espiritual, meus irmãos. De maneira que, me arrependendo frequentemente, eu não vou o quê? Praticando as coisas que me puxam para a mentira, para a ilusão, para longe da presença de Deus. Como é que começa uma apostasia? Uma apostasia começa quando eu começo a normatizar o pecado da minha vida. É quando... Não, é normatizar mesmo. É quando eu transformo o pecado em algo sistemático na minha vida, inclusive na agenda. Colocando na agenda o momento, o horário, o dia que eu vou fazer o quê? A determinada ação que vai me separar de Deus. Então isso começa a ser normal. Você sabe quando é que o pecado começa a se tornar normal na nossa vida? É quando a gente passa a se convencer de que porque Deus não fez nada comigo, porque o meu pecado não foi revelado, porque as coisas continuam tranquilas, porque Deus continua me abençoando, e Ele continua abençoando porque Ele é Pai, Deus está de acordo com o meu pecado, então eu vou colocá-lo na minha vida, vou agendar e está tudo certo. Pronto, meus irmãos.
começou o caminho rumo à apostasia. Por quê? Porque nessa estrada em que você colocou na sua vida o pecado agendado, você vai encontrar outros prazeres distantes de Deus que você vai colocar na agenda também. Então começa com, sei lá, com a balada. Dentro da balada já começa com o quê? Com bebida. E aí eu não vou entrar no mérito se bebida, né, nós devemos beber ou não, mas eu vou entrar no mérito de ficar embriagado. Aí daqui a pouco eu fico embriagado. Com a mente deturpada, né, com a mente distorcida pela embriaguez, eu vou o quê? Para a questão da sexualidade, eu vou para a questão da imoralidade. E aí, meus irmãos, quando eu vejo, eu já estou totalmente distante de Deus, eu já acho que a fé não é algo importante na minha vida, porque toda a alegria e satisfação que eu buscava na minha vida, eu encontrei no quê? Nos pecados agendados da minha vida. Então, eu vou tirando a satisfação de viver com Deus do meu coração e trocando por satisfações momentâneas que me enchem de prazer por algum instante. É a Matrix. São os momentos de ilusão. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O que Tiago está dizendo no versículo 19 e 20 é que alguns de nós corremos o risco de o quê? De se vender, de se entregar, né, de se prestar a essa ilusão. E essa ilusão, ela só traz essa satisfação para nós porque a nossa relação com Deus está o quê? Fraca, está numa frequência baixa. Por isso que é importante o conselho do versículo 16, porque à medida que nós vamos nos confessando, nós vamos nos livrando dessas coisas. Porque o meu irmão, que está na mesma caminhada, na mesma jornada, na mesma luta que eu, irá me corrigir, irá me aconselhar e eu a ele. Por isso que eles falam que, olha, se alguém de vocês está se desviando da verdade, está indo para o lado da ilusão, faça-o voltar, vai atrás dele. Lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar ao seu mau caminho, eu e você, está falando de evangelismo, e não só com os incrédulos, mas com os apóstatas também, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Eu gosto muito disso daqui, porque fala o seguinte, quando a gente traz alguém de volta, tem a versão da NVI vai dizer uma multidão de pecados foi perdoados. Que multidão de pecados, meus irmãos? É daquele que voltou e o nosso próprio. Deus encobre uma multidão de pecados. E é interessante a palavra multidão de pecados, porque são muitos. Meus irmãos, se nós estivermos dispostos a pegar algum momento do nosso dia, escrever numa folha os pecados que cometemos, porque é dolorido, nós conseguiremos encher algumas linhas. E se nós não tratarmos esses pecados, nós corremos o risco de chegar numa encruzilhada e pegar o caminho da apostasia. Por isso que nós devemos andar juntos, uns com os outros, porque aí nós tomamos juntos as melhores decisões. Agora, quando os apóstatas se ajuntam também, eles pegam o caminho errado juntos. Eu gosto do que a mensagem está falando aqui. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Nós temos amigos, irmãos, que outrora estavam conosco na igreja. Outrora. Nós temos amigos que estão conosco nesse exato momento e que perigosamente estão flertando com o caminho da apostasia. Nós precisamos pensar. Não desistam dessas pessoas.
por muito tempo, desistir do apóstata foi doutrina da igreja, doutrina da religião. Como se a pessoa, por abandonar o caminho da verdade, não merecesse mais o quê? A graça divina. Nós estamos falando de graça. Façam tudo para trazer de volta. Isso aqui nos arremete a um esforço. E esforço nos tira da comodidade. É um esforço, é um trabalho, é um desgaste, é tempo gasto. Beleza, meus irmãos? Não, né? Façam de tudo, se esforcem para trazer o quê? De volta. E vocês terão resgatado uma vida preciosa da quê? Da destruição. O que Tiago fala aqui da morte, irmãos, ele está falando da morte física, de fato, porque alguns pecados nos levam à morte física, e da morte eterna, que é a condenação eterna. Os pecados podem nos matar fisicamente. As pessoas, elas querem viver essa ilusão, e é exatamente essa palavra, ilusão, que vão nos levar ao quê? Vai nos levar ao quê? A destruição. A autodestruição. Quantas pessoas não morrem de acidente aí depois de uma balada, né? Se fartou de prazer no momento e acabou no outro instante com um acidente, com como alcoólico. Tem, né, dentro do rock, por exemplo, muita gente morreu dessa forma. E assim nós estaremos impedindo que ela se afaste de Deus e estaremos cobrindo uma multidão de pecados. E essa é a dica final da Epístola de Tiago, que é um livro exortativo para o cristão, para a Igreja de Cristo, e que nós estudamos nessas semanas, né, nesses 2 meses, quase 3, né? Beleza, meus irmãos? Ficou claro a questão que o Tiago colocou aqui, a relação à apostasia e a relação a que o combate dessa apostasia é a nossa relação com Deus, é a nossa relação uns com os outros. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Estamos à disposição. Por favor, falem. Beleza, Gu, 0 bala. O povo tá preguiçoso aí, hein? Beleza, meus irmãos. Tudo certo, então, né? Todo mundo fica esperto aí com o microfone, que eu vou pedir para alguém orar, tá bom? Semana que vem, livro de Romanos, o primeiro livro escrito sobre missões. Vai ser bom, hein, irmãos? Primeiro livro escrito a respeito de missões transculturais, missões urbanas, tem de tudo lá. Beleza? Então vamos orar. Êmica, você pode fazer essa oração para nós, encerrando o nosso tempo, por favor? Oi, calma, estava saindo do ambiente barulhento. Então, entendi. Ai, Deus, obrigado por esse momento, onde a gente vem aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor, aprendendo de como a gente deve se portar como os cristãos, Senhor, como a gente aprende, a gente tem que ouvir os nossos amigos, os nossos irmãos, a gente tem que falar também, estar com o coração aberto para falar dos nossos pecados, que muitas vezes é bem difícil. Que a gente venha aqui, meu Deus, se aproximar um dos outros para a gente crescer, porque só assim a gente cresce e a gente consegue alcançar mais vidas, essas vidas que antes eram nossos amigos e talvez já estejam perdidas ou estejam afastadas. Que o Senhor venha tocar os nossos corações através dessa palavra para a gente lembrar deles e ir atrás deles e perceber os que estão à nossa volta que não estão tão próximos, Pai. Antes deles se perderem, a gente já está cuidando, Pai. Que a gente venha cuidar um dos outros, assim como o Senhor cuida de nós.
Obrigado por essa palavra, por esse fechamento desse livro que a gente estava lendo, Pai. E que Deus abençoe o resto do nosso dia. Cuide de Amém. cada um de nós. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E semana que vem a gente começa, então, o livro de Romanos. Galera, sábado, hein? 7h30 da noite, lá na igreja, ou online. Estaremos juntos. Beijo para vocês. Deus abençoe a nós. Valeu, gente. Até mais. Falou, valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau. Tchau.